Tarso amava 3 coisas na vida: bebida, mulheres e o jornalismo. Eu sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo, né? Fala cinéfilos, eu sou o Bruno Bonfim e hoje estou com o Zé Cabrita falando de... A Vida Extraordinária de Tarso de Castro. A primeira pergunta que eu tenho para ti é: em que momento o Tarso de Castro surge para você? E como ele surge? Léo Garcia, que dirigiu o filme comigo, conhece o Tarso de Castro através da biografia do senhor Tom Cardoso, grande jornalista brasileiro, que escreveu 70 quilos de músculos e fúria. A biografia, inclusive, está esgotada aí nas livrarias nacionais. E isso há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá. E aí, em cima dessa biografia, a gente foi buscar outras investigações biográficas, bibliográficas, jornalísticas sobre o personagem. Chegamos a um texto da professora Sônia Bertol, da Faculdade de Passo Fundo, que destrinchou a colaboração jornalística do Tarso para a engrenagem da comunicação brasileira. O cara que criou o conceito pasquineiro de convívio. Pasquineiro. Um convívio de distintas visões de mundo, de anarquia, de jornalismo, de humor, de crítica profunda, tanto do cotidiano, quanto da intelectualidade, quanto da cultura popular, quanto da cultura erudita. E aí, em cima dessas pesquisas, dos textos que o Tarso escreveu, uma coisa vai nos levando a outra, aí a gente percebeu que a gente tinha um personagem pronto ali. A ideia inicial era fazer um filme de ficção, uma história de um Dom Juan brasileiro que comeu todas as mulheres que quis, que amou todos os seres que quis e que escreveu tudo o que quis, desmedidamente, colhendo grandes amizades e grandes inimigos, driblando a censura, botando o dedo na cara da ditadura militar brasileira. Todo mundo vai dizer que ele era um devasso, que era um pândego, que era um irresponsável, que ele era tudo isso também. Mas ele não era isso, ele era tudo isso também. Ele era realmente um dos jornalistas mais importantes do Brasil e era o colunista mais lido da Folha. O documentário, ele precisa de documentos, então fomos em busca de documentos audiovisuais, então imagens do Tarso, programas que ele fez, que nem chegaram ao ar, por exemplo, um programa que ele fazia para abrir o TV, um piloto com o Vinícius de Moraes, que está no filme, que estava lá guardado para entrar no filme. E aí fomos buscar personagens que pudessem contar essa história. A nossa ideia foi fazer um filme que não fosse um filme de entrevistas, mas fosse um filme de encontros e de diálogos. Então, situações onde esses personagens se encontram para rememorar passagens, fatos anedóticos, histórias. A nossa intenção primeira era embebedar todo mundo, fazer um filme etílico, assim, embriagado, dionisíaco. Não sei por que a gente não fez essa entrevista num bar. Pois é, tá quente essa cerveja aqui em cima da mesa, fiquei chocado com isso. Não, a ideia é essa, Aliás, a ideia é essa, depois da sessão também, né, esticar. Eu também. Mas eu vou te dizer, o que eu descobri fazendo o filme? Que quem não parou de beber é que pôde nos contar a história, porque quem seguiu bebendo morreu. Então a gente mudou a linguagem do filme ao fazê-lo, porque não dá para embebedar os entrevistados. Eles já tinham bebido a sua cota durante a vida. E isso resulta, inclusive, numa falta de memória da parte de alguns que está lá registrada. Dá para saber também o que é verdade e o que é família. Acho que a grande barata da vida do Tarso era um pouco isso. Acho que nem ele sabia o que era verdade e o que era mentira, né? Ele vivia a vida, né? Vivia a vida das 7 da manhã às 24 horas. Então é um cara que foi muito intenso, assim. Acho que essa é a grande lição de vida dele, assim, ao conviver com esse personagem, foi pensar como é importante a anarquia. A anarquia, por mais que a gente se institucionalize, que a gente assine o contrato com o patrão, a gente tem que manter a anarquia. Quando a gente vai escovar os dentes, a gente tem que manter a anarquia. A gente tem que pensar que a gente tem que transgredir de alguma maneira, mexer com os valores, porque senão as coisas elas se engessam, né? Se a gente segue o manual, a gente vai estagnando. Então a gente precisa romper com o manual, porque cada um vai ter o seu próprio manual, né? Essa que é a grande descoberta, o grande barato da vida, né? E o Tarso fez isso muito bem, assim, resolveu ser jornalista e se reinventava constantemente, se autoimplodia diariamente. E Rebelem-se. Mas de uma maneira coerente. Ele era um rebelde coerente. Rebelde com causa, né? Rebelde com causa.
Ele era um rebelde com causa. Ele queria um mundo melhor, ele queria mais igualdade de oportunidade, queria que as verdades da grande mídia fossem contestadas, que esse efeito dominó de um diz isso e o outro repete, que essa era do Ctrl+C viesse por terra. Ele estava prevendo isso. Ele previa que o release ia acabar com todos nós, que a gente ia acabar num grande único discurso unilateral, que é o que a gente vive hoje, né? O Tarso, ele vem num momento difícil do Brasil, um momento de muita repressão, um momento complicado. E eu acredito que a gente está meio que voltando para isso. Como você acha que seria o Tarso hoje, aqui? O Tarso, ele seria extremamente inconformado, acho que o que a gente pensa. Acho que ele foi inconformado sempre e acho que ele não deixaria de ser. O Brasil é de cabeça para onde? De cabeça para baixo. Seria seu próprio patrão. Acho que foi essa a lição que ele teve na vida. Assim, ele foi brigando com todos os patrões até que ele se deu conta que ou ele tinha que ser o próprio patrão ou ele ia morrer desempregado, que era basicamente o que acontecia. Então ele criava as oportunidades, criava jornais assim com um fluxo de efervescência criativa muito Acho que ele seria um cara que ele migraria para a internet, migraria para essa coisa de um YouTube, de alguma coisa assim? Eu acho que sim. Os amigos dele, né, o Trajano, o Almairo Dória, de alguma maneira fizeram isso, né? Foram buscar formas alternativas de dizer o que pensam, né? E acho que essa é a grande questão do Tarso, é isso. Quando ele cria o Pasquim, ele cria o Pasquim. Isso é mais que depois as pessoas começam. O que acontece nos anos 90, nos anos 2000, se você vai pegar as entrevistas, sei lá, no Jô Soares, da narrativa sobre o Pasquim, os facsímiles que foram editados nos últimos anos, eles sistematicamente foram tirando o personagem do Tarso do seu devido lugar na história, né? Sim, o Pasquim ele é resultado desse encontro de grandes gênios do jornalismo, entre eles o Milor Fernandes, o Ziraldo, o Jaguar, mas quem cria, quem tem a ideia é o Tarso de Castro. E, aliás, não era nem a ideia de ter o Pasquim. Existia um jornal que era A Carapuça, de um cara genial chamado Stanislau Ponte Preta, que era um jornal de humor. Os donos da Carapuça, com a morte do Stanislau, resolvem dar continuidade com uma outra, entregar o jornal para outra cabeça e procuram o Tarso. O Tarso tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, fazendo muito sucesso na última hora, conquistou o Samuel Weiner, que era o grande nome do jornalismo brasileiro naquele momento, e aí ele é chamado para assumir a Carapuça e ele diz, não, eu vou mudar de nome. E aí o Jaguar dá a ideia do nome Pasquim, né? E o Tarso na sua cidade tinha um jornal, que era o Nacional, o pai dele era dono do jornal, e o jornal rival ele costumava se referir como o Pasquim. Então, ele já tinha essa expressão, já fazia parte do seu vocabulário, como algo crítico, né? Que ele usava para achincalhar o jornal do adversário. Então o Tarso brincava muito com os valores, então ele pega esse valor negativo e transforma em algo positivo e denomina o seu próprio jornal de O Pasquim. E aí reúne esses grandes jornalistas que vão para o Pasquim, porque nos jornais em que eles trabalhavam, eles não podiam escrever o que pensavam. E no Pasquim, tudo podia ser escrito. E o que a gente conta no filme é que, por exemplo, a reunião de pauta no Pasquim, não existia reunião de pauta, cada um chegava com a sua porra louquice e aquilo era publicado, né? Então essa postura anárquica, que era uma postura do Tarso, ele leva para o Pasquim. Então o sucesso do Pasquim, que era a convivência do múltiplo, da opinião diversa, é resultado dessa cabeça louca do Tarso de Castro. A gente percebe também que você usa alguns artifícios durante o documentário, por exemplo, aquela chamada, aquela ligação para o Ziraldo. Ali, conta um pouco sobre isso. O Ziraldo ele não quis dar entrevista, como é que foi isso? A gente adotou a ideia do telefone. O Tarso era uma pessoa que falava muito por telefone, tinha 500 mil ligações para dar todo dia, tinha 1000 mulheres para ligar, fontes para checar verdades de informação e tal. E aí nós adotamos a ideia de criar essa costura por telefone. Então, quem não quis nos dar entrevista, como por exemplo o Ziraldo, nós encontramos essa artimanha. Ele não quis nos dar entrevista, mas também não se negou a atender um telefonema do seu amigo Jaguar. E nós estávamos filmando esse telefonema. E aí Mas foi a pedido de vocês o telefonema? Foi a pedido. Jaguar, vamos sacanear o teu amigo Ziraldo. Liga para ele, e aí tudo que ele te falar, tu repete em voz alta para a gente poder registrar. E aí foi bem sacaneado. Essa é a gozação. A gente percebe que ali... São amigos. No fundo tem essa gozação que só é possível porque são amigos, né? E a relação do Ziraldo com o Tarso foi muito de amizade também durante um rico período. Então acho que essa brincadeira a gente acabou trazendo para o filme. O Ziraldo não quis nos receber, mas também não... De um jeito ou de outro ele recebeu. Recebeu, tá lá.
E a ideia foi essa, de criar essa costura de ligações. Então um personagem que liga para outro. A gente percebeu muito isso, que quando não está o Tarso no bar com o pessoal, tem sempre um telefone. Foi uma artimanha de linguagem que a gente adotou, uma maneira de ligar personagens, de chegar a personagens que não queriam nos receber e também de estabelecer uma entrevista que não é essa de eixo de visão, de um entrevistador, entrevistado, sabe? Mas uma coisa mais com o éter. Digamos que na linha aérea do espaço existe uma ideia, existem ideias que são compartilhadas. E o próprio Tarso está nesse éter. Então, falar no telefone é não olhar para o entrevistador, mas procurar o Tarso em algum lugar. Ele tá presente. Então, é uma maneira de trazer o Tarso. Você acha que esse era um documentário, Zeca, para se passar num curso de jornalismo, num curso de coisa? Você acha que é o que a gente está precisando agora, dessa coisa engessada que a gente estava falando? Eu acho que sim. Acho que talvez a questão do filme será que é um filme pró-jornalismo ou contra o jornalismo? E eu tenho certeza que é um filme para um jornalismo diferente, para um jornalismo inventivo. Ele é um filme apaixonado pelo jornalismo, como o Tarso era. Então eu acho que o filme, sim, é um filme para passar nas universidades, para passar para os estudantes, para mostrar que muitas vezes aquilo que eles aprendem na universidade tem que ser desaprendido no ofício prático. Que o manual engessa, que o release ele tem que ser contestado, que a notícia ela precisa ser buscada. Eu acho que o filme ele tem muito da essência do jornalismo. Eu acho que nesse sentido ele é uma contribuição, sim, porque ele nos faz pensar em Gutenberg, nos faz pensar em onde nasce a notícia, nos faz pensar numa coisa que é tão importante hoje, num universo de isolamento, onde a gente vive na nossa máquina, e aí pensa se relacionar com os outros através de uma intermediação digital, que é a questão da relacionalidade, das relações humanas. O que o Tarso tem a nos ensinar é isso. A notícia ela precisa ser buscada no cotidiano, no convívio, nas esquinas, nos bares. Pelo que é contado, né? E não pelo que é... Aliás, pelo que é contado por esse todo, mas não de uma maneira unilateral, mas não pelo que é contado pelo patrão. Porque não com aquela intenção por trás, porque tudo que comunica vem de uma intenção, né? E o que ele nos mostra é, todo editorial que se diz imparcial, mentira. Não é imparcial, porque tem um comerciante que paga o anúncio do jornal, porque tem um patrão que, por mais terrível que seja, ele não pode ser contestado, porque tem uma engrenagem política que, por mais que a gente discorde, não pode ser contestada, porque essa engrenagem política é que mantém o patrão, é que mantém o jornal. Então, todo editorial é tendencioso. É o que o Tarso dizia. O Tarso dizia, o meu jornal é parcial, porque eu não acredito em jornalismo imparcial. O jornalismo imparcial ele já nasce de uma mentira, de uma ideia de um status de convivência, de encenação, de mediocridade reinante. Você é livre até certo ponto, né? Você escreve até certo ponto. Exatamente. Acho que ele foi o único cara que realmente, por isso ele se implodiu, por isso ele foi demitido do jornal que era dele, porque ele deixava os caras escreverem o que pensavam, o que queriam dizer. E isso foi levado às últimas consequências, a ponto dos caras tirarem ele do próprio jornal. Mas isso é bonito também, porque só alguém com essa potência toda é demitido do próprio jornal. E que nada era suficiente para ele, né? Todos os grandes têm meio isso de aquilo o cara infla até um ponto em que ele não consegue se sustentar dentro da própria ideia, né? Porque a ideia evolui, a ideia começa de um jeito e ela evolui. Evolui, exato. E ele se devorava, né? O cotidiano era tão presente no fazer profissional dele que, assim como ele se devorou como humano, bebendo, comendo, vivendo, amando, ele também se devorou, se auto-implodindo, conquistando muitos inimigos que fizeram questão de, depois da morte dele, de seguir abafando ele. Fizeram um facsímile do Pasquim, tiraram os textos do Tarso, ou seja, até hoje ele está aí causando problema. Um dia ninguém vai saber, uma lenda. Será que existiu? Será que não existiu? Será que foi um personagem? O que foi, né? E o barato disso é que ele se autoficcionalizava, né? Ele fala para quem souber que ele era guerrilheiro, que lutou em Serra Maestra, e ela acreditou e levou ele para dar volta ao mundo, né? Então, ele escreveu a biografia dela falando que amou um guerrilheiro. Então, tudo parte de uma boa história, né? É uma autoficção constante, uma brincadeira consigo mesmo. O cara que levou o humor para a própria vida também, sem se levar a sério, mas se levando a sério, sendo coerente nisso, né? E para você, como seu trabalho, você acha que como esse documentário entra na sua vida no cinema? Eu acho que o Tarso de Castro me influencia muito como personagem, de uma maneira até perigosa, porque dá vontade de sair vivendo tão intensamente, desmedidamente, sem pensar em limites,
Mas eu, na minha linguagem cinematográfica, acho que ele tem uma contribuição de frescor, assim, de trazer os diálogos. Eu tinha feito documentários anteriores, muito de entrevistas, de relações unilaterais entre eu e o entrevistado. E nesse filme, eu e o Léo, a gente não está interferindo na condução como documentarista. A gente mais propõe situações e depois tem um trabalho de debulhar milho, assim, na montagem, de ficar procurando feijãozinho e de ligando pontas. Então, para mim, traz um frescor de linguagem, assim, uma novidade para mim, de tentar pensar um cinema menos confortável, né? Menos confortável, menos planejado, menos controlado. Algumas histórias que eu queria que estivessem no filme não estão no filme, mas isso é bom, porque o que está no filme é resultado do enfrentamento com a realidade, que a gente propôs e ela apresentou outras histórias que eu não conhecia, por exemplo. Então, acho que essa insegurança foi muito boa e faz com que a gente fique mais seguro depois de passar por ela. Zeca, todo esse papo aqui era um papo ótimo pra gente sentar no bar e tomar umas 5, 6 cervejas para começar, né? Eu queria te pedir, então, para convidar o pessoal do Cinéfilos Anônimos para conhecer o seu documentário. Cinéfilos Anônimos e declarados, todos os cinéfilos, gostaria de convidá-los a conhecerem a vida extraordinária de Tarso de Castro. Eu tenho certeza que esse cara vai acabar habitando os sonhos e o imaginário de vocês, porque ele já faz parte do imaginário de vocês, mesmo que você ainda não saiba disso. Muito obrigado, Zeca. Bom papo, cara. Bacana. Obrigado, gente. Que até os inimigos sentem falta.